eu vou falar talvez menos do jogo e talvez mais até agora do acumulado, né? Dos 3 jogos até aqui que o Ceará fez na temporada. Eu citei hoje na rádio mais cedo que eu vejo hoje no Nordeste assim um trabalho. Eu não falei do Nordeste, eu falei especificamente no Ceará, né? Do Mancini, um trabalho muito difícil, porque é basicamente um time todo novo. Você precisa encontrar esse time, dar padrão a esse time, ser competitivo e ainda não forçar esse time a ponto de perder atletas, né? E houve um certo debate, deu para ver isso, enfim, torcedor do Ceará e alguns programas esportivos essa semana, que qual seria a decisão, né, do Mancini? Se segurava alguns atletas, dava novas oportunidades, o time que entraria em campo hoje no PV e entraria com o time principal contra a Juazeirense, mas por conta do gramado poderia, né, colocar algum jogador em risco, então vai com todo mundo hoje, garante a primeira posição. E aí particularmente, né, eu teria feito um time mesclado, sabe? Algumas peças eu já queria ter visto no time titular, por exemplo, o Recalde ainda é um jogador que dá para ver que fisicamente ele ainda não está nas melhores condições. O Bruninho, nos jogos que ele entrou, ele está com uma dinâmica melhor, na minha concepção. Tanto é que o passe que ele dá rapidamente ali para o Puga, né, para o gol, o quinto gol do Ceará, me parece um jogador de dinâmica mais rápida. O Recalde é um jogador de muita qualidade com a bola no pé, mas eu não consigo ver a mesma dinâmica, né? Se eu fosse imaginar hoje o Ceará ideal, imaginando, por exemplo, um clássico, um duelo contra o Bahia, por exemplo. É o Bahia? Não, vai ter o duelo contra. É o Bahia ou o Vitor? É o Náutico? É o Náutico. O Náutico que vai jogar fora de casa, por exemplo, o Ceará. Eu não sei se eu colocaria logo o Recalde. Para esse momento agora, um jogo pesado, eu pensaria mais no Bruninho. Isso que o Léo citou, por exemplo, as 3 partidas em que vem o Guilherme Castilho do banco, o Guilherme Castilho ele só faz o time evoluir, né? Mugni até acho que fez um bom segundo jogo, mas nos 3 jogos deu para ver o quanto o Ceará melhora quando entrou o Guilherme Castilho. Então, eram alguns jogadores que eu imaginava que pudesse ter oportunidade de ser titular. Uma outra questão, ver se o JV conseguiria, né, jogar bem ali pela direita, já que só tem o Raí, tem essa questão que o Ceará está perto de fechar aí, enfim, pelo menos próximo de tentar fechar com o Rafael Ramos, né? Que aliás vai ficar todo uma lateral direita de R/Ramos, né? Porque já tem o Raí Ramos, pode chegar o Rafael Ramos. E então, assim, eu já queria ver algumas situações, assim, sabe, de oportunidades. Então, como ele repetiu o time, eu até entendi a lógica dele, que é a ideia de tipo, vou ganhar mais confiança. E era um jogo para ganhar confiança mesmo. O Ceará ganharia, eu acho que de toda forma, porque eu até tinha falado antes, no primeiro jogo que eu acompanhei, que foi Iguatu e Atlético Cearense, eu falei, olha, o Atlético Cearense esse ano me parece um time muito vulnerável, assim, de todas as 10 equipes que entraram na primeira rodada, a primeira que eu percebi assim, caramba, tá jogando mal, assim, não tem uma zaga muito forte, é o Atlético Cearense. Então, o Ceará com, né, praticamente 23 minutos já estava fazendo 3-0. Então, a tranquilidade do jogo, ela não era o balizador para analisar todo o contexto que eu acho que ainda o Ceará precisa aprimorar, que aí eu acho que é um ponto. Ofensivamente, você tem, na minha avaliação, o melhor jogador, e eu até já imaginava que o Puga já começaria como titular, porque se eu fosse imaginar um outro atleta para disputar com ele, seria o Ailon, mas como a lacuna desse camisa 9, né, o Barcelona chegou por último, dos jogadores que foram contratados, e ainda teve a questão do registro que demorou a sair, então já imaginava que o Ailon ficaria ali, né, juntamente com o Saulo, disputando para ser o camisa 9, e aí, obviamente, o Puga ia ter essa oportunidade. E hoje. Vem numa curva de alta, de certa forma, desde a reta final da Série B, né? Mesmo com o Desde o ano Ceará. passado. Mesmo Para com mim, o na Ceará verdade, indo mal ali naquela reta final, ele conseguiu ir individualmente angariando o lastro, né? Isso mostra, na verdade, o quanto ele foi mal aproveitado no ano passado, ali naquele período, quando saiu o Morínigo, porque basicamente quando ele foi contratado, ainda o Morínigo estava no Ceará, quando vem exatamente o Barroca e passa o Guto também, nenhum dos dois aproveita, tanto que o jogo talvez mais lembrado, né, foi no momento que ele não estava tendo oportunidade com o Guto, nem listado muitas vezes era, entra naquele jogo do Juventude, a penalidade, e aí ficou taxado de que não era um jogador talvez ideal, que não estava totalmente pronto. E na reta final da Série B, já mostrou que tinha esse potencial, né, de ser um jogador importante. Isso. Mas o ponto que eu vejo do Ceará, ainda desses 3 jogos, é que ainda há coisas a melhorar, porque
tudo bem, a equipe só tomou um gol até agora na temporada. Mas nos 3 jogos, algumas coisas foram aparecendo, embora não tenha uma consequência. Então, por exemplo, no jogo do Floresta, no jogo passado, houve 2 vezes que o jogador do Floresta estava na pequena área para finalizar e o jogador furou na finalização. Hoje, o Ceará tomou bola na trave, teve, né, o Ari, né, como disse o Léo, chegando cara a cara com o Fernando Miguel. Né, o Fernando Miguel, no jogo passado, algumas bolas recuadas, mostrou uma certa segurança. Hoje ele foi tentar rebater a bola, meio que rebateu, passou debaixo das pernas dele. Então ficou um lance meio estranho. Então, algumas coisas defensivas do Ceará. E aí, claro, a gente faz uma projeção, né? Ainda há tempo para o Mancini corrigir até lá. Como ele vai aperfeiçoar isso? Como disse Léo, eu acho que parte muito dessa ideia do primeiro volante, de fato, porque a defesa fica muito. Dá para ver toda vez quando passa o replay do ataque do adversário, quando está meio desalinhada, sabe? Os laterais, os zagueiros mal posicionados, muitas vezes. Algumas vezes a saída de bola, essa do Ari, por exemplo, foi uma falha do David Ricardo, né? A saída de bola errada. Então, eu acho que é a partir daí que eu acho que o Mancini agora tem que começar a ter uma preocupação, porque ofensivamente, né? E aí já falando, para mim, acho que foi o grande saldo do jogo hoje, na minha concepção, o Barcelona entrar e mostrar a quantidade de não só de possibilidades que ele acabou tendo durante o jogo, né, de criar, ele deu um passo para o Pulga aqui, e aí um parênteses, né, a gente falando aqui alguns jogadores bem, desse setor ofensivo, claramente quem não está bem e que eu acho que já deveria não receber mais tanta oportunidade é exatamente o nosso colega Janderson, né, porque perde um gol inacreditável, praticamente sem goleiro, e fura uma jogada inacreditável, terceiro jogo que ele é opção, né, que ele vem do banco, e a terceira vez que, sinceramente, não se vale. Eu acho que é uma possibilidade do próprio Mancini voltar a pensar no Saulo jogando pela direita. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Porque eu acho que o Saulo na prática, e até para relembrar, né? O Saulo, na última passagem que ele teve pelo Ceará, ele estava no contexto que ele não era nem centroavante na prática, ele era realmente jogador que jogava pela direita, porque né, era época de Viseu, Jael e Kleber. E aí ele conseguiu se estabelecer ali como homem referência depois quando foi vendido, né? Tanto que saiu como artilheiro. Mas nesse contexto agora, assim, não gostei do primeiro jogo, no ano passado também, acho que não se encaixou muito bem nesse contexto, e pensaria, até porque quando o Ceará perde o Barleta, às vezes ter o poder de fogo é importante, sabe? Se o Facundo Castro não tem, às vezes, esse feitio para fazer gol, você precisa ter um segundo jogador, né? O Pulga, ele é um jogador que colabora muito, mas não dá para esperar do Pulga, né, que ele faça tantos gols. Você precisa ter um segundo jogador. Esse jogador seria o Barleta, que tem essa qualidade da finalização que, enfim, não dá para contar nesse momento. Então, eu já vejo como uma possibilidade do Saulo brigar ali com o Facundo Castro pelo lado direito para ser uma peça. Pode ser que no jogo contra a Juazeirense domingo seja uma possibilidade. Então, são essas coisas que eu percebi nesses 3 jogos que eu ainda acho que o Mancini vai ter que reparar, e eu quero muito ver como é que vai ser o time do domingo, né? Pode ser boa parte até de jogadores que eu quero ver na equipe titular. Então, Bruninho, Guilherme Castilho, Barcelô, acho que são atletas que me parecem que ao longo dos próximos jogos podem assumir essa titularidade, porque tem alguns jogadores até dando margem ali para ele pensar, né, numa mudança. Mas tudo vai da convicção do treinador e, obviamente, né, quando chegar ali no 5º jogo, já começa, né, a depender do contexto, você já cobrar. Pô, não faz sentido você estar insistindo em determinado atleta quando ele não está rendendo e deixar um jogador com mais apetite, que vem mostrando, por exemplo, se o Castilho daqui a 5 jogos não ser titular e o Mugni continuar com a bola que ele está mostrando, não faz sentido o Mancini ficar tentando sempre com o Mugni, entendeu? Insistindo. Claramente tem um jogador melhor. Então, acho que é o ponto onde já começa a se desenhar certas coisas no Ceará de quem está bem e de quem está mal. Claro que alguns jogadores ainda podem, né? Eu estou criticando aqui o Mugni, mas pode ser que ele ainda seja um jogador útil lá na frente. Mas o momento agora, né, do que o Ceará necessita de dar um padrão com os melhores jogadores, para mim, alguns jogadores já começam a se destacar nesses 3 primeiros jogos.